Estudo 19. A distinção das leis. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, versículo 33. No estudo anterior, que tem por título O Verdadeiro Dia de Descanso, aprendemos sobre a importância de se observar o quarto mandamento da lei de Deus. Vimos que a guarda do dia de sábado é um mandamento para todos os filhos e filhas de Deus. Este é um dia de celebração, ensinamento, companheirismo, restauração, solidariedade e proclamação. A Bíblia é clara em mostrar que a observância deste mandamento ainda está em vigor, tendo em vista também a vigência dessa lei. Logo, cabe-nos não só aceitar, mas obedecer a este mandamento da lei de Deus. No presente estudo, trataremos sobre a distinção das leis. A palavra lei, de forma geral, faz referência às normas ou regras de vida vindas de uma autoridade soberana. Nesse sentido, quando tratamos de leis de Deus, estamos nos referindo aos preceitos vindos de Deus. A palavra hebraica mais usada para se referir à lei é Torá, empregada mais de 220 vezes na Bíblia. A lei de Deus é um dos temas mais presentes nas Escrituras e um dos mais mal compreendidos na atualidade. Há em nossos dias, por parte de alguns, até uma atitude de desprezo quanto à lei de Deus, no que diz respeito à sua aplicação contemporânea. Neste estudo, mostraremos que a Bíblia apresenta diferentes tipos ou categorias de leis: as civis, as rituais e a moral. Ambas foram estabelecidas por Deus a fim de serem devidamente observadas. Todavia, nem todas permanecem em vigor para a nossa observância. Vejamos quais. Verificando a doutrina na Palavra de Deus. Já foi dito no primeiro estudo que a Bíblia é a Palavra de Deus e, portanto, não se contradiz. Nós acreditamos nisso, mas como podemos conciliar alguns textos bíblicos que dizem que a lei de Deus foi anulada com outros que dizem que ela continua vigente? Por exemplo, o mesmo apóstolo Paulo, que disse que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, disse que a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Partindo do princípio de que a Bíblia não se contradiz, é claro que esses textos não estão tratando da mesma lei e que existe mais de uma categoria de leis. É justamente isso que mostraremos aqui. Serão tratadas as 3 categorias de leis apresentadas na Escritura: a civil, a ritual e a moral. O ensino bíblico sobre a lei civil. As leis civis são aquelas que regulamentam a vida dos cidadãos entre si dentro de uma comunidade, nação ou estado. Estas leis dizem quais são os direitos e quais são os deveres dos cidadãos em diversas áreas da sua vida cotidiana. O aspecto civil da lei de Deus trata justamente disso. O povo de Israel, como nação, não podia fazer o que bem queria, quando queria e da forma que queria. Havia leis que regulamentavam e legislavam sobre a conduta dos israelitas nas diversas situações do seu dia a dia. Essas leis foram dadas pelo próprio Deus e eram, de fato, muito necessárias. As leis civis foram estabelecidas no momento em que Israel começava a se estruturar como nação.
Depois de viver muito tempo no Egito, como escravo, debaixo de um regime opressor, por uma intervenção sobrenatural de Deus, o povo conseguiu a sua libertação. De lá saíram 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Todo esse povo começou a caminhar rumo à terra prometida por Deus. Desse momento em diante, precisaria conviver e habitar em comunidade. Para isso, foram necessárias leis próprias para essa convivência. A lei civil foi fundamental nesse contexto. Foi o principal meio usado por Deus para a organização da sociedade hebraica. Como cidadãos de uma sociedade teocrática, isto é, uma sociedade governada por Deus, os israelitas receberam dele a definição de seus direitos e deveres. Aqui chegamos a um ponto importante. A lei civil não é lei de Moisés, mas de Deus. Foi dada pelo Altíssimo ao seu povo. A Bíblia diz, por ocasião da criação das leis civis: estes são os estatutos que proclamarás a eles. Êxodo 21, versículo 1. Moisés serviu apenas como proclamador da lei. Em Deuteronômio, quando relembra as diversas leis ao povo de novo, Moisés diz serem estas leis do Senhor. As leis civis abrangiam questões relativas ao tratamento dos escravos, à violência e aos acidentes, ao direito de propriedade, às responsabilidades sociais com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva, ao falso testemunho e à injustiça e ao descanso da terra. Além dessas, havia leis relativas às guerras, aos fugitivos, prostitutas, juros e votos, ao divórcio, ao penhor, ao sequestro e à lepra, aos empréstimos, enfim, a lista é ampla. Existem outras leis civis não mencionadas aqui. Quando estudamos sobre essa categoria de leis, não há como não contarmos o quanto Deus sempre se preocupou com o seu povo em todos os sentidos de sua existência. A obediência às leis civis garantiria boa convivência entre as pessoas, levando-as a viver de forma mais justa e com consciência de seus direitos e deveres. Cada uma dessas ordenanças reflete a justiça de Deus. De alguma forma, todas são fundamentadas nos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, pois existem princípios morais envolvidos em cada um desses preceitos civis. Na verdade, parece-nos que a lei civil é uma aplicação prática da lei moral. Todavia, precisamos levar em conta que há uma distinção entre a aplicação da lei moral naquele contexto de leis civis e a aplicação moral em si. As leis civis apresentadas na Bíblia são aplicações da lei moral à sociedade israelita. Então, por isso, podemos afirmar que a lei moral permanece. A aplicação dada a ela na sociedade israelita, não. As penalidades aos diversos crimes, as leis sobre a propriedade e a escravidão, enfim, as diversas leis civis pertencem à sociedade civil de Israel dentro daquele contexto. Apesar de concordarmos que elas são um modelo para uso civil, para o bom governo e a paz, que podemos aprender muitos princípios estudando-as, entendemos que as leis civis não têm mais caráter normativo para o povo de Deus. Suas penas e prescrições não devem ser aplicadas literalmente nas sociedades modernas. O ensino bíblico sobre a lei ritual.
Se, por um lado, as leis civis regiam a forma com que os israelitas deveriam comportar-se diante da sociedade, por outro, as leis rituais ou cerimoniais mostravam como eles deveriam se apresentar diante do Senhor. Elas regulamentavam a adoração de Israel e favoreciam meios para que o pecado pudesse ser perdoado por Deus através do sacerdócio e do sacrifício de animais. As leis rituais descreviam a maneira pela qual as cerimônias e os sacrifícios deveriam ser preparados e oferecidos ao Senhor. Cuidavam mais da exterioridade da vida religiosa, apresentando as formas exteriores pelas quais os servos de Deus daquele tempo poderiam expressar a sua fé. Podemos encontrar as leis rituais nos livros de Êxodo, Deuteronômio e, principalmente, no livro de Levítico, que é um manual de cerimônias, regras e deveres sacerdotais que visava instruir a comunidade israelita a respeito da adoração e da vida santa perante Deus. As leis rituais tratam de questões relacionadas a cerimônias, sacrifícios e festividades. Podemos citar como exemplos a lei do altar, as festas anuais, as cerimônias para a consagração dos sacerdotes, os sacrifícios pelos pecados, a circuncisão, o dia da expiação. Apesar de serem chamadas de leis de Moisés, em algumas passagens bíblicas, as leis rituais foram dadas pelo próprio Deus. A exemplo do que ocorreu na lei civil, Moisés serviu apenas como um proclamador da lei cerimonial. Ele não inventou as ordenanças. Estas se originaram em Deus. O Senhor disse a Moisés. É uma expressão que se repete mais de 25 vezes em Levítico, livro em que a maioria das leis cerimoniais é apresentada. Deus apresentou esses preceitos à nação israelita com o fim de guiá-la em sua fé no Messias. Essas leis apontavam para a vinda do Messias. Os rituais eram didáticos e serviam como ilustração e alicerce para a compreensão daquilo que Jesus viria a realizar. Os sacerdotes eram os responsáveis por desempenhá-los e estavam aptos para explicar o que cada um dos sacrifícios significava. Princípios como o da santidade de Deus, da pecaminosidade do ser humano, da morte expiatória devido à transgressão humana e da necessidade de arrependimento estavam contidos nestes rituais. Todavia, por serem tipológicos por natureza, cercados de símbolos e sinais que focavam a obra do Messias, esses rituais tiveram fim com a vinda de Cristo. Com o sacrifício de Jesus, as leis rituais perderam a sua validade, deixaram de ser obrigatórias para o povo da nova aliança. Parece-nos que muitos autores do Antigo Testamento sabiam que as leis rituais ou cerimoniais apontavam para uma realidade maior. No Novo Testamento, elas são chamadas de sombras. Uma sombra é uma imagem projetada por um objeto e representa a forma daquele objeto. A lei ritual era uma sombra da realidade espiritual revelada e cumprida em Cristo na sua vinda. Por essa razão, o ensino do Novo Testamento sobre elas é claro. Não são mais obrigatórias para a Igreja. Essa verdade pode ser vista em Efésios, em que lemos que, em seu corpo, Jesus desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças.
A lei mencionada aqui é a dos rituais. A fraseologia mandamentos contidos em ordenanças aponta nesse sentido. De acordo com esse texto, Jesus desfez essas regulamentações. A palavra desfez é a tradução do verbo grego katargessas, que significa revogar, tornar sem efeito, anular, abolir. Essas ordenanças cerimoniais criaram um muro divisório entre judeus e gentios. Por isso, Jesus as anulou. Ademais, elas já tinham cumprido o seu propósito. De igual modo, Colossenses 2, versículo 14, diz que Cristo cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Ordenanças, nesse versículo, faz referência novamente às regulamentações de natureza cerimonial, rituais de culto. Novamente, somos informados de que Cristo as cancelou, apagou, extinguiu. É importante ressaltarmos que, apesar de as leis cerimoniais terem sido abolidas, isso não significa que não tem nenhum valor para os crentes. Seu uso foi abolido, mas, como tais leis apontavam para Cristo, retém importância como uma ferramenta de ensino para melhor entender a sua obra. O ensino bíblico sobre a lei moral. Segundo os dicionários, moral é basicamente o conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar. Por essa razão, dizemos que a lei moral de Deus é aquela que estabelece o padrão de conduta para todos os homens e em todos os lugares. Revela de forma muito evidente a vontade de Deus em termos de caráter e procedimento. A lei moral é um reflexo da natureza e do caráter do próprio Deus. Sendo assim, é universal, indispensável e válida para todos os homens de todas as épocas e lugares. É imutável. Onde podemos encontrá-la? Nos 10 mandamentos. Estes são a expressão da lei moral de Deus. Os 10 mandamentos apontam quais são os deveres e as obrigações daqueles que se encontram no caminho da santificação. Assim como a lei civil e a ritual, a lei moral foi dada pelo próprio Deus. Em Êxodo 20, depois de haver libertado o povo de Deus da escravidão por meio de uma voz audível e terrível, Deus transmitiu a lei moral, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo 20, versículo 1. Além de transmiti-los oralmente, Deus também escreveu em tábuas de pedra com o seu próprio dedo e pediu que estas fossem guardadas dentro da Arca da Aliança. Sempre que as pessoas olhassem para a arca, iriam lembrar-se da lei do Senhor. Dessa maneira, podemos afirmar que a lei moral foi destacada diante das demais, visto que estas não foram escritas em tábuas de pedra, nem mesmo guardadas dentro da arca. Isso era mesmo necessário. As leis morais, ou os 10 mandamentos, são extremamente importantes, pois prescrevem como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para santificar, e com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Conforme já foi mencionado, a lei moral foi dada para um povo já liberto.
É importante lembrarmos que o povo de Israel foi escolhido por Deus unicamente pela graça. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por serdes mais numerosos, mas porque vos amava. Deuteronômio 7, versículos 7 ao 8. No entanto, Israel não foi escolhido sem propósito. Foi alcançado para ser um povo santo, e os mandamentos serviriam para orientá-lo nessa missão. A lei é a regra de vida dos redimidos. Nunca teve por objetivo trazer salvação, mas contribuir no processo de santificação. Foi dada para que os filhos de Deus soubessem qual era a sua vontade e pudessem andar de acordo com esta. Em Romanos, lemos que pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui, Paulo está tratando da lei moral. Por isso, de alguma maneira, esta também serve para conduzir o homem a Cristo, pois foi dada por escrito para que o homem se tornasse consciente de sua pecaminosidade e por esse ensinamento fosse conduzido a ver a sua necessidade de Cristo. No caso da lei moral, a vinda de Cristo não a anula nem a remove. A validade dos 10 mandamentos é contínua e a sua aplicação é universal. Jesus, ao se referir à lei moral, disse: "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-la, mas para cumpri-los." Mateus 5, versículo 17. A palavra grega traduzida por destruir significa, dentre outras coisas, dissolver, revogar, derrubar. Jesus não veio fazer nada disso, mas veio para cumpri-los, disse ele. A conjunção mas é adversativa forte. Esta palavra fornece um contraste rigoroso. Então, Jesus está contrastando o destruir e o cumprir. Cumprir neste texto tem o sentido de confirmar, estabelecer. O mesmo Jesus afirmou que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Disse também: "Se me amais, guardarei os meus mandamentos." Observe que Jesus fala de amor. A razão é que a obediência a Deus sem o amor abre a porta para o legalismo. A lei moral de Deus não foi abolida e deve ser obedecida por nós como prova do nosso amor por Ele. Quem também falou sobre a validade contínua da lei moral de Deus foi o apóstolo Paulo. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Do mesmo modo, afirmou: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. O apóstolo Tiago igualmente endossa a validade da lei para os crentes em Jesus quando diz: "Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos." A remoção da lei moral do viver dos crentes contradiz o fato de os mandamentos terem sido escritos no coração. Afinal, por que Deus escreveria uma lei em nossos corações se esta não tivesse mais validade? Não há como negarmos que a lei moral é permanente e aplicável a todos os cristãos.
O mesmo não se pode dizer das leis civis e rituais. Como vimos, estas também provêm de Deus, mas se distinguem da lei moral no tocante à vigência e ao público a que se destinam. A única lei que permanece vigente para a nossa e para todas as épocas é a lei moral de Deus. Bem-aventurados os que andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. Praticando a doutrina da Palavra de Deus. Valorizemos a santificação pessoal. Estudar sobre a lei moral dá-nos uma noção clara de como Deus valoriza a santificação pessoal. A lei é a regra de vida dos redimidos. Uma vez salvos por Deus, pela graça, não fomos deixados por Ele à mercê das nossas próprias vontades. Temos uma norma de vida dada por Deus, de modo que possamos viver para agradá-lo. Deus é santo e quer que os filhos também o sejam. A lei moral prima por ensinar-nos princípios pelos quais obtemos crescimento na santificação pessoal. Tiago diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em cada mandamento escrito por Deus, observamos o seu intento de nos tornar pessoas melhores, com valores sadios, para que sejamos seus representantes no mundo. Sejamos, portanto, seus imitadores e observemos sua lei. Sigamos os passos do Pai Celestial. Ofereçamos a adoração zelosa. Estudar sobre a lei ritual dá-nos uma noção clara de como Deus merece a adoração zelosa. A lei ritual tinha também o propósito de conduzir o povo à adoração a Deus através dos sacrifícios rituais e festas cerimoniais. Esta lei, portanto, mostra um Deus santo que merece a adoração de todos os seres humanos. Essa adoração não pode ser de qualquer jeito. Quando analisamos a lei ritual, vemos o quanto trata de detalhes de como tudo deveria ser feito a fim de que o Senhor fosse adorado. Foi o próprio Deus quem prescreveu todos os detalhes. Todos nos ensinam que não podemos nos aproximar do Senhor de forma desrespeitosa, irreverente, relaxada, descuidada. Deus merece o nosso melhor. Mesmo não mais estando sob as ordenanças da lei ritual, não nos foi tirado o dever de adorar o nosso Senhor. Sobre o ato da adoração, Cristo alertou: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Abominemos a injustiça social. Estudar sobre a lei civil dá-nos uma noção clara de como Deus abomina a injustiça social. A lei civil foi um instrumento de Deus para exercer justiça em favor tanto dos ricos quanto dos oprimidos, tais como os escravos, as viúvas, os deficientes, os pobres. Essa questão é claramente enfatizada no texto de Levítico 19, versículo 15, que afirma: Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Deus é justo e faz justiça.
torna bem-aventurados os que a buscam. Ser justo para com a sociedade é ser leal para com o Senhor. Portanto, devemos repudiar toda a forma de corrupção, mesmo que paguemos um alto preço por isso. Que a nossa justiça exceda em muito a dos escribas e fariseus. Abominemos todo tipo de injustiça social. Conclusão. Este estudo tratou da distinção das leis. Como vimos, 3 categorias de leis foram formalmente instituídas por Deus. Ele as criou e as estabeleceu a fim de serem devidamente observadas. Conquanto sejam de origem divina, nem todas permanecem em vigor para a nossa observância, pois, com exceção da lei moral ou lei dos 10 mandamentos, as demais, a civil e a ritual, foram instituídas em caráter transitório, isto é, tinham validade por apenas certo período de tempo, mas também fora determinado pelo Criador. A lei moral permanece totalmente válida para os servos de Deus de nossos dias. Diante disso, felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Salmos 119, versículo 2. Chegamos, assim, ao final do presente estudo. No próximo, dentre outras coisas, a fidelidade terá enfoque importante. O seu título é A Manutenção da Obra, Dízimos e Ofertas. Conforme estudaremos, estas 2 práticas bíblicas foram estabelecidas por Deus por meio de manutenção de sua obra aqui na terra. Tanto a Bíblia quanto a história testemunham que a Igreja de Cristo sempre foi amparada financeiramente pelas contribuições de seus membros. São esses subsídios que lhe têm permitido cumprir sua missão no mundo. Aproveite o próximo estudo para entender um pouco mais sobre esses 2 importantes temas. Agora, vamos seguir para algumas perguntas sobre o presente estudo. Após isto, vamos seguir para um resumo do estudo sobre a distinção das leis. Não deixe de ouvir até o final. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus. Leia Êxodo 12, versículo 37, 21, versículo 1. O que era a sociedade civil para a sociedade hebraica na Bíblia? Por que era necessária a lei civil? Esta lei continua valendo para os tempos atuais. Leia Êxodo 20, do versículo 22 ao 26, 23, versículo 14 ao 19 e Levítico 4, versículo 1 ao 6 e capítulo 7. Quais eram as leis rituais ou cerimoniais? Recorra ao comentário deste estudo. O que as leis rituais regiam? Cite alguns exemplos dessas leis. Leia Colossenses 2, versículo 17, Hebreus 8, versículo 5, 9, versículo 9 ao 12 e 10, versículo 1. Por que as leis rituais eram chamadas de sombras? Qual era a utilidade das leis rituais? Em que sentido apontavam para Cristo? Leia Colossenses 2, versículo 14 e Efésios 2, versículo 14 ao 15. As leis rituais continuam vigorando para a Igreja? Justifique sua resposta. Quem aboliu as leis rituais e quando isso aconteceu? Leia Êxodo 20, versículo 1 ao 17 e Deuteronômio 5, versículo 1 ao 21. Diga, em poucas palavras, o que é a lei moral. Onde podemos encontrar a lei moral de forma sintetizada? Explique por que essa lei tem vigência eterna e se aplica a todos os homens. Leia Êxodo 24,
versículo 4 ao 7, 31, versículo 18, Deuteronômio 5, versículo 22, 31, versículo 9, 24 ao 26 e 1 Reis 8, versículo 9. Você concorda que o Decálogo, os 10 mandamentos, é o código de leis especiais e se destaca das demais leis civil e ritual? Quais as diferenças entre os 10 mandamentos, lei moral, e as demais leis, civil e ritual, quanto aos materiais em que foram escritas, às formas em que foram escritas e aos locais onde eram guardadas por Moisés? Leia Romanos 3, versículo 31, 7, versículo 12, Mateus 5, versículo 17 ao 18, Efésios 2, versículo 15, Colossenses 2, versículo 14 e Hebreus 10, versículo 1. Há contradição entre esses textos? Justifique a sua resposta. O que esses textos nos ensinam sobre as distinções entre as leis? Comente sobre as diferenças existentes entre a lei moral e as demais leis. Fale sobre a vigência dela. Resumo do estudo sobre a distinção das leis: definição, origem, propósito e validade. Lei civil. Definição: as leis civis são aquelas que regulamentam a vida dos cidadãos entre si. Dizem quais são os direitos e quais são os deveres dos cidadãos em diversas áreas da sua vida cotidiana. Origem: as leis civis foram estabelecidas no momento em que Israel começava a se estruturar como nação. Não são leis de Moisés, mas de Deus. Estes são os estatutos que proclamarás a eles. Êxodo 21, versículo 1 ao 23 e 13. Propósito: as leis civis foram o principal meio usado por Deus para a organização da sociedade hebraica. Como cidadãos de uma sociedade teocrática, isto é, uma sociedade governada por Deus, o povo recebeu a definição de seus direitos e deveres. Validade: as leis civis apresentadas na Bíblia são aplicações da lei moral à sociedade israelita. Podemos aprender muitos princípios estudando-as, todavia, elas não têm mais caráter normativo para o povo de Deus. Lei ritual. Definição: as leis rituais regulamentavam a adoração de Israel e favoreciam meios para que o pecado pudesse ser perdoado por Deus, através do sacerdócio e do sacrifício de animais. Descreviam a maneira pela qual as cerimônias e os sacrifícios deveriam ser preparados e oferecidos ao Senhor. Origem: apesar de serem chamadas de leis de Moisés, em algumas passagens bíblicas, as leis rituais foram dadas pelo próprio Deus. Moisés serviu apenas como um proclamador das leis cerimoniais. Ele não as inventou, elas se originaram em Deus. Propósito: Deus apresentou esses preceitos à nação israelita com o fim de guiá-la em sua fé no Messias. Essas leis apontavam para a vinda do Messias. Os rituais eram didáticos e serviam como ilustração e alicerce para a compreensão daquilo que Jesus viria a realizar. Validade: por serem tipológicas por natureza e apontarem para a obra do Messias, as leis cerimoniais tiveram fim com a vinda deste, perderam a sua validade e deixaram de ser obrigatórias para o povo da nova aliança. Retém importância como uma ferramenta de ensino para melhor entender a obra de Cristo. Lei moral. Definição: a lei moral de Deus é aquela que estabelece o padrão de conduta
para todos os homens em todos os lugares. Revela de forma muito evidente a vontade de Deus em termos de caráter e procedimento. A lei moral é um reflexo da natureza e do caráter do próprio Deus. Origem: a lei moral foi dada pelo próprio Deus em Êxodo 20, depois de haver libertado o povo de Israel da escravidão por meio de uma voz audível e terrível. Deus transmitiu a lei moral, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Então falou Deus todas estas palavras. Propósito: a lei moral prescreve como deve ser o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. A lei é a regra de vida dos redimidos. Nunca teve por objetivo trazer salvação, mas contribuir no processo de santificação. Foi dada para que os filhos de Deus soubessem qual era a vontade dele e pudessem andar de acordo com esta. Validade: a vinda de Cristo não anula nem remove a lei moral. A validade dos 10 mandamentos é contínua e a sua aplicação é universal. Jesus, ao se referir à lei moral, disse: "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los."